A gente sabe que as pessoas adoram a teoria catastrófica de que o mundo vai acabar daqui a pouco, de que, enfim, estamos à beira do abismo e que tudo vai dar errado. Teorias conspiratórias, etc., é muito do gosto popular, né? E as pessoas adoram espalhar o terror e o pavor por aí. Só que nem sempre essas teorias conspiratórias, essas teorias catastróficas estão erradas. Bom, antes de continuar, pessoal, vocês sabem que o canalzinho só vai crescer se tiver o apoio de vocês, se vocês assinarem, se vocês se inscreverem, né, se vocês derem o joinha e compartilharem. Então vou pedir aí para vocês compartilharem, dar o joinha e se inscrever principalmente, porque o YouTube só promove quando as pessoas interagem. Bom, várias vezes, né, na história da humanidade surgem teorias catastróficas, previsões que está tudo para acabar. E eu vou aqui citar dois casos que têm a ver com o tema que a gente vai abordar. O primeiro é o ludismo, que aconteceu lá no início da Revolução Industrial, quando uma revolta de trabalhadores quebrou um monte de fábricas, porque previa que aquelas máquinas estariam condenando a humanidade ao desemprego. A outra é uma questão mais estruturada do ponto de vista intelectual, que é a previsão do Malthus de que estaríamos sempre passando fome, porque quando a população cresce, não há oferta de alimentos para todos. Então a melhor coisa que temos que fazer é controlar o crescimento populacional. Malthus tem aquela famosa proposição de que a oferta de alimentos cresce segundo uma taxa aritmética, enquanto que a população cresce segundo a taxa geométrica. Ou seja, a população sempre cresce mais rápido do que a oferta de alimentos, e então a população chega a um nível crítico e a partir desse momento vem a fome, vem as pragas e a população é obrigada a ser reduzida até um nível de equilíbrio mais aceitável. Segundo Malthus, a dinâmica populacional da Europa seguiu essa linha durante séculos. Sempre que a população atingia um determinado número, aproximadamente 150 milhões, se eu não me engano, a fome se alastrava na Europa, vinham pragas, enfim, vinham guerras, vinham situações de calamidade, até que a população se estabilizava num número menor. Malthus defendia, em virtude disso, que as pessoas mais pobres, as pessoas mais deseducadas, deveriam ter o mínimo necessário para a sua subsistência. Elas não poderiam ter mais do que o necessário para a sua subsistência, porque ao ter, elas simplesmente fariam sexo, reproduziriam, e a população chegaria a esse número crítico e viria fome, guerras, etc., até que a população reduzisse novamente. Ele escreveu, né, ali na primeira metade do século XIX, quando a Inglaterra estava passando pela primeira fase da Revolução Industrial. David Ricardo, que era seu grande amigo, discordou completamente dessa proposição do Malthus. Por quê? Porque o Malthus fez o seu estudo se baseando em concepções meramente biológicas. Do ponto de vista biológico, parece que o estudo do Malthus estava muito correto, né? O próprio Darwin disse que dentro de um estudo, uma consideração biológica, de dinâmica populacional, o estudo do Malthus estava certo. Só que o Malthus estava falando de humanos. E é esse o ponto que o David Ricardo resolveu atacar. Qual é o primeiro ataque que o David Ricardo fez nessa proposição do seu amigo Malthus? Primeiro, que já existia o processo de revolução industrial ali, o processo de mecanização do campo, e, portanto, a oferta de alimentos também poderia seguir um crescimento geométrico, como de fato aconteceu. Hoje a população europeia, sei lá, é por volta de 500 milhões e não existe a fome, a praga e muito menos guerra no continente europeu nesse momento. Guerras que existiram na Europa foi por outras razões, não por conta de uma escassez generalizada de alimento, né? Pelo menos não nos últimos 70 anos, né? Desde o fim da Segunda Guerra Mundial. O outro ponto é que é mais refinado e é o mais interessante de todos. Que o Ricardo falou o seguinte: esse conceito de mínimo necessário para a subsistência é um conceito relativo, é um conceito subjetivo, na verdade. As pessoas alteram esse conceito de mínimo para a sua subsistência de acordo com o seu padrão de vida. À medida que a vida das pessoas vai se tornando cada vez melhor, elas vão tendo cada vez mais acesso a alimento, a bens, serviços de modo geral, ela vai estabelecendo um padrão cada vez mais elevado de mínimo aceitável. Por exemplo, uma pessoa da classe média hoje,
né, para um casal da classe média hoje, para ter filho, tem que ter uma segurança de que vai poder oferecer saúde, um plano de saúde para o filho, educação. Hoje não se fala mais em criar filhos, se fala em educar, ou seja, já se estabelece que a educação é o mínimo necessário para a subsistência daquela pessoa. Dependendo da classe social, a pessoa fazer um curso de graduação, um curso superior, já é o mínimo necessário. Coisas que eram impensáveis na época do David Ricardo, mas ele previa que esse aumento do padrão de vida vai fazer com que aumente a exigência do mínimo necessário. Os demógrafos falam que a redução da taxa de natalidade no Ocidente, nas grandes cidades, tem a ver com isso, com o aumento dos anos de escolaridade das mulheres. Ou seja, há uma relação direta entre mais anos de escolaridade das mulheres, menor quantidade de filhos, ou eventualmente a mulher decide não ter filho porque ela estuda por mais tempo, trabalha por mais tempo. Isso tudo tem a ver o quê? Com as aspirações que as mulheres passaram a ter a partir do momento que elas entram no mercado de trabalho e elas começam a fazer um novo ideal de vida que é bem diferente daqueles da mãe dela, principalmente da avó dela. Ou seja, é exatamente isso que o Ricardo falou, que esse padrão mínimo de subsistência vai aumentar. Ou seja, e aumentando esse padrão mínimo aceitável de subsistência, que é uma construção subjetiva, aumenta-se também a demanda por serviços, aumenta-se a demanda por bens e etc. e tal. Isso faz com que aumente também a oportunidade de negócios e surjam novos empregos. Então, na época do Ricardo, na época do Malthus, a economia ainda era predominantemente agrária, só que aí o homem, a população vai para a grande cidade, a economia se industrializa e depois a economia se torna economia de serviço. Hoje a economia da Europa, dos Estados Unidos e até mesmo do Brasil, elas são predominantemente economias de serviço. Esses setores de serviço são os que oferecem a maior parte dos empregos das pessoas. E isso o movimento ludista não previu. Então nós podemos dizer que o movimento ludista que aconteceu naquele tempo foi um movimento que fez previsões catastróficas e que erraram. Igualmente para o Malthus, e o Malthus recebeu a resposta num bom nível ali pelo Ricardo já naquela época, porque para o azar do Malthus existia o seu amigo era um gênio incomparável, O cara conseguiu fazer uma previsão realmente muito fantástica e a gente viu que a previsão dele acontecendo aí hoje. Só que hoje, o que acontece de diferente em relação àquilo que era criticado pelos ludistas é que a inteligência artificial já está substituindo o homem no setor de serviço. E a diferença mais importante é o seguinte, é que essa substituição está acontecendo com uma velocidade muito maior do que aquela que aconteceu na época da primeira e da segunda revolução industrial. O processo de substituição do homem por máquinas no campo levou, 50 anos, muitos anos. O processo começou e sem que atingisse aquela primeira geração e sem que eventualmente atingisse a segunda geração. É a mesma coisa na indústria. Agora não. Em menos de 20 anos, a inteligência artificial, os computadores, estão substituindo os homens em quase todas as áreas. Inclusive nas áreas de trabalhos mais complexos que demandam mais especialização, que era o campo onde as pessoas duvidavam muito que a máquina pudesse substituir o homem. Em campos que requerem criatividade, em campos que requerem muitos anos de estudo, como na própria medicina, um computador hoje já pode fazer uma cirurgia médica, um computador hoje já pode fazer o trabalho de um arquiteto e o trabalho de um engenheiro. Ou seja, esse fenômeno da substituição do homem pela inteligência artificial é realmente novo e completamente diferente daquele que aconteceu na época do ludismo. E segundo os intelectuais de hoje, principalmente o Harari, por exemplo, esse processo vai nos tornar completamente obsoletos, completamente redundantes. Nós estamos condenados a sermos desnecessários. Todas as demandas da sociedade serão suprimidas pela inteligência artificial, ou seja, pelo computador. Isso traz dois problemas que precisam ser debatidos. O primeiro é de ordem social, mais urgente, mais premente, e vai ter que ser debatido rapidamente, que é a questão do desemprego.
né, com essa velocidade com que a inteligência artificial está nos substituindo, nós estaremos condenados a ficar desempregados, né, se não for feita alguma coisa, se esse assunto não for discutido. Né, as próximas gerações não vão ter as oportunidades de empregos que nós tivemos. E nós mesmos não teremos a oportunidade de emprego que as gerações passadas tiveram. Esse problema precisa ser discutido com uma certa urgência. Agora, um outro problema que também não está sendo muito bem dimensionado, na Europa parece que esse debate já está mais avançado, é o que é que nós vamos fazer com o nosso tempo livre? Porque o trabalho sempre foi estrutural na vida das pessoas e na vida da sociedade. A vida em sociedade e a vida das pessoas sempre girou em torno do trabalho. Até mesmo o trabalho doméstico, que também as máquinas e a inteligência artificial já está substituindo. Sem ter trabalho, o que é que nós vamos fazer com o nosso tempo? Como é que nós vamos nos organizar como sociedade? Esse é um debate que a gente precisa fazer. Só que a gente não vai fazer aqui agora porque o vídeo já está ficando longo. Nos próximos vídeos a gente vai avançar nessa discussão. E agora eu vou pedir para você assinar o canal, dar o joinha e distribuir para que o YouTube possa promover esse canal. Pessoal, nos próximos vídeos a gente avança nessa discussão. Valeu!